Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Rafaela e eu estarei aqui com vocês nesse primeiro episódio do BPcast de 2022. E como esse episódio é temático e especial, eu tenho companhia. Hoje, o Carlos está comigo para falarmos um pouco sobre proteção de dados, que é um assunto bem importante na nossa realidade aqui dentro da empresa, né? E hoje, dia 28 de janeiro, é o Dia Internacional da Proteção de Dados, né, Carlos? Seja bem-vindo. Exato. Obrigado. Obrigado. Carlos, você é analista em segurança da informação, certo? Exatamente. Estou dando um apoio com o pessoal de segurança da informação, junto com o time do Jefferson, do Everton e do Miguel. Ah, legal. Então você é a pessoa certa para bater esse papo com a gente. A primeira pergunta, então, já na lata, qual que é a importância da proteção de dados para o cliente, Carlos? Bacana. Bom, hoje nós sabemos que estamos na era dos dados. Então, estar em conformidade com essas normas que regulam essa proteção dos dados é determinante para o crescimento de qualquer empresa, para o crescimento de uma empresa que trata dados. Então, quando Uhum. falamos em dados, falamos em LGPD. Está aí a vigor a partir de 2020, sendo um marco histórico para essa regulamentação de tratamento de dados pessoais. E o nosso famoso STF passou a indicar que essa proteção dos dados é um direito autônomo e fundamental de todos. Então, isso mudou a percepção, não só jurídica, como cultural, e fez com que todos tivessem aí uma maior atenção quanto a isso. E estão todas as empresas revisitando como estão as suas rotinas relacionadas a dados. Quando falei aqui em dados, falei em tratamento. Então, o que é tratamento, né? É qualquer atividade relacionada a dados pessoais. Então, seja o acesso, possibilidade de comunicar com o dispositivo, um meio de armazenamento, unidade de rede, memória, registro, arquivo, se você recebeu, forneceu, olhou ou eliminou dados. Tudo que você fizer em relação a isso, você está tratando dados. Então, muitas empresas acabam utilizando desses meios para uma forma de monetizar as suas operações, Uhum. compartilhando essas informações com clientes e usuários. Então, por isso que é importante. Temos que estar sempre em conformidade a essas regras para determinar o nosso sucesso dentro da empresa. Legal, Carlos. E você sabe dizer quais são esses dados, quais são essas informações que se aplicam nessa proteção de dados, que a gente não Legal. pode fornecer, por exemplo? Certo. Então, ela protege os dados das pessoas naturais. Isso quer dizer pessoas físicas, tá? Claro, não estão diretamente ligados às pessoas jurídicas, mas Uhum. por trás de uma jurídica sempre tem uma física. Claro. Então, esse Uhum. conceito de dado pessoal é amplo, mas é tudo que identifica diretamente ou indiretamente uma pessoa, seja o nome, seja o número do CPF, do RG ou qualquer outro tipo de informação, tá, relacionada às pessoas. E existe também o famoso dado sensível, e aí a nossa LGPD é taxativa em relação a isso. São dados referentes à origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião pública, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, político, então, sobre saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico. Então, nesses dados, aos quais são definidos aí como sensíveis, a gente precisa ter uma cautela maior quanto à segurança da informação. Entendi. Tá? Então, Uhum. todas as empresas ali, a parte de segurança, ela tem que tomar algumas medidas técnicas e administrativas específicas para proteger esses dados. Porque se esses dados forem acessados de forma não autorizada, pode acarretar aí em situações acidentais ou ilícitas muito grandes aos titulares dos dados. Então, preciso tomar cuidado para não destruir, não perder, não alterar, não comunicar, né, não compartilhar com qualquer Sim. pessoa de forma inadequada. Tá. Você falou sobre o titular dos dados, né? Ele tem algum tipo de direito quanto a isso? Quais são esses direitos? Sim, sim, existem alguns direitos, eu vou colocar aqui nove direitos, porém, se nós formos olhar a lei como um todo, existem outros, mas tem nove que são principais, tá?
E vamos colocar aqui que a lei deixa bem clara que os dados pertencem ao indivíduo e não à empresa que controla ou opera os dados. Tá? Aham. Então, toda vez que aqui nós colocarmos como titular de dados, referem a essa pessoa, a quem os Certo. dados se diz respeito. Tá? Primeiro Uhum. direito, confirmação de existência de tratamento de dados. Então, o titular tem o direito de confirmar se a empresa realiza ou não o tratamento dos seus dados pessoais. A LGPD deixa isso bem claro, tá? E ainda diz que a resposta tem que ser imediata, de forma simples e clara e completa, dentro de um prazo no máximo de 15 dias. Então, a gente pode ligar lá no RH e pedir quais os dados que o RH trata da gente, por exemplo. Tá? Uhum. Segundo direito, acesso aos dados. Então, o titular também pode pedir acesso aos dados. Então, ou seja, né, é possível obter uma cópia de todos os dados que a empresa possui em seus arquivos. Então, o acesso também tem que ser respondido aí de forma simples, imediata e dentro de 15 dias. Legal. Terceiro, correção dos dados. Então, o titular pode solicitar à empresa a correção dos dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados, tá? Como, por exemplo, endereço, número de telefone, estado civil ou algo assim, tá? Próximo, quarto, anonimização, bloqueio ou eliminação. No caso o titular tenha aí necessidade, né, ele pode pedir o bloqueio ou a eliminação dos dados que não são necessários, né? Ele já não tem mais vínculo com a empresa, ele pode pedir o bloqueio ou a eliminação e até mesmo pedir a anonimização, que é um processo que deixa o dado impossível de ser vinculado a alguém. Então, ele vai pegar ali o seu CPF e apagar os campos do meio, pegar seu RG, deixar somente os primeiros dígitos e apagar o restante, tá? Entendi. Esse que Uhum. é essa anonimização. E importante é entender que ela tem que fazer isso porque existe um termo que a gente chama de finalidade. E toda empresa tem que ter ali um tratamento específico para aquela informação pessoal, né? Tem que ser Uhum. legítimo, tem que ser informado, então deve estar dentro até dos próprios limites da lei também. Quinto, portabilidade dos dados. Esse já é fácil, né? Então, o titular pode solicitar a portabilidade para qualquer outra empresa, tá? Só que não inclui aqueles que ele apagou, tá? Então, se a empresa bloqueou, eliminou, esses não precisam ser portados. Sexto, eliminação dos dados tratados com consentimento. Então, se o titular consentiu, né, ele confirmou que a empresa pode usar, só que no dado momento ele não quer mais. Ele vai lá ligar para a empresa e pedir que ela retire, tá, os dados. Aí entra Entendi. no anterior, bloqueia ou elimina. Só que, Uhum. importante dizer aqui que alguns dados são necessários para a empresa. Por exemplo, o RH não pode apagar qualquer informação quando a pessoa quiser. Segundo outras leis que já existem antes da LGPD, os dados têm que estar na empresa por X tempo, né? Sétimo, informações sobre o compartilhamento dos dados. Esse é o mais importante, acredito eu, tá? Então, o titular deve saber exatamente com quem o controlador está compartilhando seus dados. Então, uma empresa não pode passar os dados para qualquer empresa sem antes avisar o titular, mandar um e-mail, mandar um comunicado, ligar para a pessoa, que seja. Eu não posso compartilhar sem ter o consentimento, tá? Seja qualquer tipo de empresa, pública, privada, deve ser nomeado, deve ser mencionado ao titular antes de qualquer tipo desse processo. Oitavo, informação sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento. Aqui é quando o titular de dados deve ser informado. Ó, você quer, você tem que dar lá um check para isso, né? Por exemplo, é o famoso cookie dos sites. O site ele aparece para você lá, para você confirmar ou não aquele compartilhamento, porque o cookies dos sites eles guardam IP, guardam algumas informações que possam identificar o seu computador e através de identificar o seu computador chegam até você, tá? Nono e último, revogação do consentimento. Então, deve ser simples e fácil revogar o meu ok. Se possível, claro, né? Então, se eu dei o ok para você compartilhar o meu e-mail, dados de telefone, para ficar me mandando aquelas newsletters via e-mail,
Tem que ter um campo lá no próprio e-mail para eu dizer um não, um sair da sua lista de compartilhamento de e-mails, por exemplo, tá? Legal, Carlos. E quais são as consequências, por exemplo, se não for colocado em prática essa proteção de dados para a empresa? Quais são as consequências? Existem algumas consequências bem importantes, tá? Mas aqui é mais voltado para as empresas, então temos que tomar cuidado para que o usuário não faça com que isso seja um favor, né? Tipo, eu sei que ela vai ser prejudicada e vou fazer me usar sobre isso. Não é isso, tá? Então, quem é que vai fiscalizar? É a ANPD, é uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse é o órgão responsável de fazer as fiscalizações, tá? E quem não tiver em compliance com essas normas de proteção de dados vai estar descumprindo, chegando a tomar multas de até 50 milhões, tá? Então, vale refrisar aí que é um valor calculado por inflação. Então, se você cometer mais de uma violação, pode ser multiplicada essa multa. Má reputação da empresa. Então, ainda que o seu negócio aí seja punido, ele vai, com certeza, perder valor de imagem, né? Que mensagem que você vai transferir para o mercado? Então, por isso que temos que ficar muito com um certo cuidado quanto a isso, né? Porque a reputação pode até culminar na perda de clientes e, consequentemente, queda de faturamento, a perda de parceiros, porque grandes empresas Uhum. costumam ser bem rigorosas quanto a isso. Então, elas podem pedir que a gente se garanta em relação a essas obrigações, tá? Essas necessidades, tá? Além da exclusão dos dados. Então, se uma marca utiliza dados pessoais, e elas são importantes para as estratégias da empresa, a NPD pode até bloquear a utilização do tratamento dos dados. Então, ela vai dizer lá para você, ó, você está bloqueado até quando você conseguir resolver esse problema de incidente de segurança da informação, tá? Então, isso pode prejudicar e atrasar bastante a operação do negócio. Então, não vale a pena arriscar. Certo. Carlos, eu acho que todas as minhas dúvidas foram sanadas. Você tem alguma outra observação, alguma dica, alguma coisa que você queira falar sobre esse assunto? A princípio, não, só realmente termos atenção em relação que os dados são nossos e não da empresa. É importante não compartilharmos os dados sem necessidade. Então, ali eu coloco um outro exemplo, como drogarias e farmácias, que perdem o nosso CPF à torta à direita. Então, não precisa, você tem o direito de se negar a fazer isso, tá? Ah, você quer meu CPF? Eu posso digitar? Você vai lá e digita, né? Um exemplo, tá? Bem importante que Uhum. acontece no nosso dia a dia, a gente compra remédio toda semana praticamente, né? Uhum. Então, vamos sempre nos atentar a isso, prestar muita atenção nos telefonemas aí que recebemos, tá? Pessoas que ligam para a gente solicitando algum tipo de informação que você não esperava. E-mails também, temos que tomar cuidado com que esses e-mails que chegam até nós não sejam também de forma ilícitas, né? Toma cuidado com o que você clica, tá bom? Certo. Eu acho importante frisar também que a gente tem um curso específico de LGPD lá na Academia BP e ele fica disponível para quem quiser dar uma olhadinha, né? Tem os vídeos, aí tem o questionário depois. Ele é um curso obrigatório quando o colaborador entra na empresa, mas se alguém quiser dar uma olhadinha, está disponível lá, né? Muito bom. Carlos, muito obrigada pela sua participação, por ter tirado todas as nossas dúvidas. Foi um bate-papo bem legal. E eu agradeço a todos também que ouviram o podcast até agora. E, pessoal, atenção aí, né? Tanto no dia a dia, quanto aos seus direitos, né? Tanto quanto os direitos dos clientes, né? Nas ligações, por exemplo, Exato. certo? Isso mesmo. Isso aí. Carlos, muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Até o próximo VPcast. Tchau, tchau.